Olá, seja bem-vindo ao Alfa Visa Talk. Esse aqui, é o nosso espaço onde a gente fala sobre imigração, sobre a vida do imigrante, a gente dá dicas, a gente fala de curiosidades dos Estados Unidos, enfim, tudo que permeia a imigração nos Estados Unidos e que passa pelo nosso escritório, pela Alexandra Law Firm Associates, a gente discute aqui. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a linha do tempo do EB2NW, um pleito tão importante e que tantos brasileiros aplicam. Para me ajudar, eu trouxe o Dr. Rafael Neri. Rafael, ele é advogado no Brasil, faz parte do time da Alfa. Aqui na Alfa, ele é um paralegal e faz ali centenas de casos de EB2NW. E eu trouxe uma cola aqui minha, mas mais do que isso, eu trouxe o Rafael, né? Eu chamo ele de Rafa, porque nós somos mais do que colegas, nós somos amigos. E aí a gente veio aqui fazer essa troca com vocês, né, Rafa? Super importante essa troca. Super importante. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder trazer um pouquinho mais de informações tão raras, porque nesse exato momento dos pleitos são que os clientes mais têm dúvidas, porque não sabem o que fazer, que passo dar, que passo não dar. Tomara que nós possamos trazer neste momento essas informações a esses clientes todos. Sim, e se ficar alguma dúvida, vocês usem aí as nossas páginas sociais e falar, e é isso, e aquilo, quanto tempo, não sei o quê, que a gente volta e tenta esclarecer para você. Bom, Rafa, vamos considerar o seguinte, a pessoa chegou no nosso escritório. Perfeito. Aliás, vamos fazer um passinho antes. A pessoa começa a fazer uma pesquisa qual escritório que ela vai aplicar. E aí, né, a gente sabe que quando eu comecei lá atrás, existiam 5 escritórios, né? Hoje existem 150. Muitos. Esse é um ponto principal. Seria um item que o cliente precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque nós temos muita oferta no mercado, mas nós temos que ter o cuidado de encontrar escritórios de imigração que tenham advogados licenciados nos Estados Unidos. Por que essa importância? Para que eles possam dar um suporte posterior aos pleitos, não somente na fase da USCIS, não somente na fase imigratória. Se tudo correr bem, tudo bem, mas se às vezes o auxílio de um passo a mais, um passo dentro da esfera, além da USCIS, é o advogado licenciado que pode auxiliar esse cliente. Sim, aqui na Alfa, bom, né, doutor Felipe Alexandre, né, para quem não sabe, doutor Felipe Alexandre tem BAR, que é a licença relativa à OAB, mas aqui é por estado, ele tem 2 BARs e ele tem cerca de 7 licenças, isso significa que ele pode brigar pelo imigrante até na corte, então isso é um diferencial gigante, mas o meu alerta fica aqui que às vezes, né, as pessoas querem ir para o mais barato, ou então vão para uma consultoria, ou para uma assessoria, ou só alguém que vai preencher formulário. Vocês vão ver aqui que o pleito imigratório do EB2NW não é só preenchimento de formulário. Tem que ter uma defesa, tem que fazer sentido. É uma defesa da sua vida. Então, por favor, gente, não é agora que vocês têm que economizar. Vocês precisam de alguém responsável para cuidar da vida de vocês. Quando vocês procuram um profissional por causa de uma doença, você quer procurar o melhor médico, né? Por que às vezes, para cuidar do futuro da sua família, do seu futuro profissional, você vai atrás de uma assessoria, né? Alguém que não tem ninguém ali para assinar. E qual é a diferença também de você ter um advogado? O BAR, que é essa OAB que eu quis dizer para vocês, pode penalizar, né, o advogado licenciado, enquanto a consultoria não pode ser penalizada, porque vai penalizar quem? Não tem ninguém lá para penalizar. Né? Exatamente. Então, esse era uma grande aspas que eu deixei aqui, mas pra gente começar, então, a falar dessa linha do tempo. Então, vamos lá. Então, a pessoa contratou um advogado, né? Esse advogado fez a lição de casa e analisou se a pessoa é elegível, né, ao EB2NW. E o que significa ser elegível, Rafael? Esse é um grande cuidado que os escritórios devem ter ao fazer essa consulta inicial com os clientes. Inicialmente nós temos que atender a requisitos da USCIS. O que significa elegibilidade? Elegibilidade significa nós termos a certeza de que somos elegíveis à candidatura daquele pleito.
porque somos elegíveis àquele determinado pleito. Hoje nós temos um pouco mais de 160 tipos de vistos nos Estados Unidos. Então, esta consulta inicial, que é feita entre escritórios e clientes, é o momento em que é identificado para qual desses tantos vistos este perfil se equipara. Esse perfil é elegível. E é nesse momento que esse escritório identifica o pleito e a maior importância de que você disse no início, de que o escritório encontre um escritório com cuidado, não economize nessa fase, veja isso com atenção. Por que motivo? Porque esse escritório cuidará desse seu pleito. Esse escritório terá que ter o cuidado e o zelo de conferir seus documentos, de dar respaldo ao que você está propondo a fazer nos Estados Unidos, a trazer para os Estados Unidos. Esse escritório terá que ter a sensibilidade e o cuidado de não deixar escapar nada do seu conteúdo profissional, nada da sua expertise profissional para poder atingir um pleito de sucesso. Bom, vamos lá. Então, a pessoa chegou no escritório, né? Foi constatado que ela é elegível ao EB2NW. Então, a pessoa, né? O escritório, o advogado fez ali lição de casa, viu que as pessoas tinham os itens de elegibilidade, né? Tem como provar que ela é de interesse nacional, que é uma outra parte do EB2NW extremamente importante. E aí, se você não sabe os itens de elegibilidade, procura aqui nas nossas páginas que a gente tem um vídeo com o Dr. Felipe falando sobre EB2NW. Então, eu vou pular essa parte para falar exatamente da linha do tempo, né? Então tá, então você analisou, passou, aprovou, assinou contrato com o escritório, vai começar o jogo. Exatamente. Essa é a hora, assim, que é muito importante, né, Rafael? Muito. É a hora que... como é que acontece na Alfa, né? Existe uma reunião com o time jurídico, né, Rafael? Conta um pouquinho dessa primeira reunião. Exatamente. Nós temos aí as informações iniciais do cliente, o currículo do cliente, os requisitos já preenchidos que foram feitos na consulta inicial. Sabemos que ele atendeu aqueles requisitos iniciais, só que é agora o momento de definir a estratégia, a tese que acompanhará esse pleito ao sucesso. Então, é o momento de identificar dentro do currículo, dentro da expertise desse profissional, qual o ponto que você trará e demonstrará ao agente migratório a sua importância para os Estados Unidos. Esse é o ponto que, desde o início, deve ser construído numa linha reta, correta. Não pode ter um início sem cuidados, não pode ter um início sem essa atenção, porque isso implicará no caminho todo, no resultado final. É nesse momento que nós nos reunimos, definimos a estratégia para sabermos, inclusive, aonde que nós vamos nos aprofundar mais e pedir mais documentos e provas para o cliente. Veja bem, o EB2NW, não é porque você contratou um escritório, um escritório com advogados, que você não vai ajudar, né? É um pleito feito em conjunto com o cliente. Não tem como, né, nenhum escritório saber a história, né? O histórico profissional, o que a pessoa viveu, os resultados da pessoa. Então, é nesse momento que o cliente vai ali, recorda toda a memória dele dos últimos 5, 10 anos, de todas as realizações dele e vai contar para o time, olha, eu fiz isso, eu tive tal resultado, recebi tal premiação. Eu lembrei de um chefe meu que fez uma carta me elogiando, eu fui o funcionário do mês, enfim. Nessa reunião é onde você vai resgatar coisas ali da memória e o nosso time vai falar, isso é importante. Exatamente. Isso é bom. Exatamente. Fiz um voluntariado, você acha que não é importante? O time vai falar, é importante. É exatamente nessa consulta, nesse momento, nesse primeiro contato do departamento com o cliente, que nós plantamos, eu brinco que nós plantamos sementinhas nos clientes. Eles nem sequer se lembram de tudo que já fizeram. Nós não conseguimos nos lembrar de tudo que já fizemos profissionalmente. Claro. É nesse momento que nós conseguimos identificar e colocar uma sementinha. E o cliente, depois de 1 dia ou 2 dias, nos manda um e-mail, nos manda uma mensagem, nos faz uma ligação dizendo: puxa, eu fiz tal coisa. Eu me recordo que naquela época eu participei de tal
associação, eu participei de tal congresso, seminário, palestra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. As coisas começam a enriquecer o pleito. É lindo isso, porque o profissional acaba nos entregando coisas que ele mesmo se surpreende. Sim. Bom, e aí tem toda a preparação, né? A gente já falou aí de formulários, que é extremamente importante. Formulários, vocês pensam assim, é só um formulário. Não. Formulário é algo muito importante. A gente já viu gente perder status por erro de formulário de alguns escritórios. Então, tem que tomar cuidado. A constituição desse pleito demora, em média, de 3 a 4 meses, né? Mas vai depender muito dessa troca com o cliente. E, infelizmente, às vezes o cliente demora por conta de terceiros. Por exemplo, a carta de recomendação. A carta de recomendação é um favor que alguém está fazendo para o cliente. Exatamente. Aí a pessoa vai lá e fala assim, você assina para mim? Assino. Só que a pessoa assina, leva mais 6 meses para assinar a carta. E como é um favor, o cliente não vai ficar lá, e aí, fulano, né? Exatamente. Me devolve essa carta. Então, por favor, você que está recomendando algum cliente do B2NW, recebe a carta e assina rapidinho, né? Entrega, faz o favor com carinho mesmo, não fica segurando isso. Porque você não imagina o quanto que acaba atrasando um processo gigante, né? E a pessoa fica sem graça. Uma outra coisa que a gente fala, às vezes a gente fala, carta de recomendação. Aí chega o cliente, no primeiro dia ele já entrega uma carta de recomendação. E a gente fala, oh meu Deus. Não é esse o caminho que nós adotamos. Na verdade, dentro da Alfa, nós adotamos a seguinte estratégia. Nós recebemos as informações do cliente, porque é o cliente sempre que nos traz as informações dele. Ele vai nos alimentar. Eu brinco, mas falando sério, nessas consultas, nessas trocas, que para os clientes, eles têm que saber a importância desse momento. Eles têm que pensar que precisam nos convencer do profissional que ele é. Para quê? Para que nós possamos convencer o agente migratório o profissional que ele é. Sim, a gente que conta a história, né? É um filtro ali. Exatamente. E a gente consegue evidenciar ali. E nas cartas de referência, não dá para ser uma carta de referência, às vezes vem com aquela carta assim, ó, não há nada que desabone sobre fulano. Não é essa carta de referência, Nós né? temos dentro da Alfa um questionário específico para a elaboração dessa carta suporte, que nós encaminhamos para o cliente, ele preenche esse questionário, tópico a tópico, ela já é feita e elaborada pelos advogados para que nós possamos atingir o objetivo de uma carta suporte. A carta suporte não é um documento simples, um documento adicional, um documento qualquer dentro de um pleito imigratório. O próprio nome já traz, ela dá suporte àquilo que nós estamos alegando, trazendo. Ela é um suporte, ela é uma prova de alguém declarando que esse profissional já fez isso, já passou por isso, ou tem essa expertise, ou não tem. Sim. Enfim, muito importante essa parte. Essa demora que às vezes ocorre nos deixa numa situação... o cliente não tem culpa, nós queremos andar com o pleito. Então, isso é muito importante. É verdade, é verdade. Bom, então tá. Então eu tô falando aqui desse pacotão, né? Então nesse pacote vão as cartas de recomendação, vão os formulários, vão os documentos pessoais, vai ali um professional plan ou um business plan, que foi definido lá na estratégia inicial, né? É um ou outro, não são os dois, entendeu? Então assim, normalmente no escritório, a gente faz internamente o professional plan, mas se a pessoa ela tem a intenção de abrir um negócio nos Estados Unidos, aí ela faz uma contratação de uma empresa especializada em business plan e isso é colocado no seu pleito. Bom, com todos esses documentos é feita a petição e aí sim é feita a aplicação na USCIS. No EB2NW, isso tudo ele é representado pelo formulário I-140. Então, falando de linha do tempo, quando você protocola, né, esse pacotão, né, na USCIS, você vai receber um recibo do I-140. E esse recibo, todos os outros que você for receber, você pode baixar um aplicativo chamado Case Tracker. E aí, nesse Case Tracker, você vai acompanhar ali se o seu pleito está aprovado, se o seu pleito vai ter uma RFE, que a gente já vai falar sobre isso, o que vai acontecer, né? Então, depois disso, né, depois dessa aplicação, você também tem a chance, junto dessa aplicação, de você solicitar o Premium Processing. O que é isso? O Premium Processing é quando você paga uma taxa a mais para a USCIS, né? E a USCIS te promete responder
em 45 dias. Estamos falando em outubro de 2024 e atualmente a taxa da USCIS de Premium Processing é de $2.805, né? Muito importante nesse momento, Paula, nós acrescentarmos que essa resposta da USCIS, esse ato da USCIS é uma ação que ela está nos propondo a trazer para nós. Esta ação não significa só julgar ou recusar um pleito. Sim. Ela é uma ação que pode ser julgar favorável, julgar desfavorável, mas pedir um documento adicional. Exato. Isso não significa que seu pleito vai ser aprovado. Você tem que ter em mente e estar preparado psicologicamente para receber uma RFE. O que é uma RFE? É uma solicitação por mais evidências. Então, a USCIS analisou seu pleito e falou, olha, não me convenceu esse documento aqui. Ou não me convenceu que ele é de interesse nacional. Ou não estou achando que ele é uma pessoa com formação. Quero mais documentos, quero mais provas, quero mais cartas, quero mais esclarecimentos sobre a proposta dele para os Estados Unidos. Então, pode vir uma RFE mesmo você pagando um Premium Processing. Pagando ou não. E aí você depois tem que entender com o seu advogado se faz sentido você pagar um Premium Processing ou não. Aliás, isso é uma pauta para um vídeo. Exatamente, porque não são todos os escritórios também que têm esse cuidado. Nós temos que, nesse momento da aplicação, ter o discernimento e escolher se para aquele propósito familiar, para aquele aplicante, é aplicável, é útil ou não a aplicação do Premium Process. Fica aqui, vamos deixar anotado já que a gente vai fazer um vídeo sobre aplicar o Premium Process ou não. Pode deixar. Bom, depois que então, se você não recebeu a RFE ou se você recebeu a RFE e foi aprovado, Rafael, né? Vamos agora vem a parte boa da coisa, né? É um momento muito bom, não só para usar... Ó, a gente tem que falar rápido, mas conta como foi a sua aprovação, Rafael? Olha, nós brincamos, mas na verdade não estamos brincando, estamos falando sério. Nós somos um escritório de imigrantes. Eu passei exatamente por isso, vivi exatamente essa experiência. Acho muito interessante nós termos hoje esse acesso à informação, porque quando eu passei por esse processo imigratório, eu não tinha conhecimento, noção dos riscos que ocorria. Então, isso foi uma coisa que me trouxe uma satisfação enorme. Receber a informação de que o pleito foi aprovado, me trouxe uma gratificação como profissional, como pessoa, algo que nos deixa muito felizes, porque olhamos para trás e pensamos, puxa, tudo que eu fiz até aqui valeu. Eu brinco que é passar por um processo seletivo mais difícil da sua vida, né? Ser aprovado no EB2W, essa sensação. Bom, eu tive o prazer de dar notícia para o Rafael, vou contar para vocês. Exatamente. Mas vamos voltar aqui à nossa linha do tempo, para o nosso vídeo não ficar longo e ninguém matar a gente. Aprovou os 140, se você está no território americano com outro visto, você vai ter que fazer o ajuste de status. É nessa hora que você aplica o 485, o formulário referente ao Green Card. E aí, você vai receber uma RFE, mas é uma boa RFE, pedindo exames éticos. Né? Exames médicos. E tem hora que tem entrevista quando tá aqui dentro dos Estados Unidos, tem hora que não. Dá para saber antes? Não, gente, né? Infelizmente a gente não tem essa bolinha de cristal, né, Rafael? Não, e os clientes perguntam, para mim teve, pro meu amigo, pro meu colega não teve. Por quê? Não tem explicação. Não tem, gente. Você tem sorte, você não vai ter entrevista e o Green Card vai chegar na sua casa ou no escritório onde você fez o processo. Exatamente. Né? Então, essa é uma opção com o ajuste de status. Eu acho que quando essa parte, né, ela é mais rápida quando você está aqui dentro dos Estados Unidos. Mas também existe a vantagem de quem aplica fora dos Estados Unidos e espera lá. Isso é chamado de processo consular. E aí, o processo consular, a partir do momento que você tem o I-140 comprovado, você tem que passar para o NVC. A USCIS, ela transfere o seu caso para o National Visa Center. Então, a partir daí, sai da USCIS, né? E quem vai gerenciar o seu caso é o National Visa Center. Exatamente. E aí, aquela coisa, né? Ele vai nos mandar uma carta ou um e-mail
pedindo documentos. Uma relaçãozinha de documentos, como se não tivéssemos já enviado um batalhão de documentos, lá vão. Só que nesse momento vem um documento muito importante que devemos chamar a atenção, que é a certidão de antecedentes criminais. Não adianta você ganhar a primeira fase e chegar neste momento não ser elegível, não estar com este documento em mãos. Muitos casos, muitos clientes, é muito importante esse ponto, porque muitos clientes acabam sendo envolvidos nisso. Caem no mercado de comércio de vistos e não assinam um contrato, até ganham essa primeira fase, mas quando chega agora, não pode receber o Green Card porque não são elegíveis. Vamos fazer rapidinho aqui uma aspas, então, falar sobre isso. Gente, o EB2NW, até você chegar no Green Card, ele é dividido em 2 etapas. Então, a primeira etapa é do I-140, né? Que você foi reconhecido como profissional de interesse nacional nos Estados Unidos. E aí, a partir do momento que você recebeu a aprovação do I-140, você vai para a etapa do Green Card. Nessa etapa do Green Card, você precisa provar que você não cometeu nenhum crime, que você tem uma saúde em ordem, que você nunca ficou ilegal. Ah, sim. Não, entendeu? São itens... Esse é o primeiro de todos. Não pode esconder nada, gente, porque ali vai aparecer, esse entendeu? É o primeiro de todos. Já tem que contar isso lá atrás para o seu advogado, né? Porque você tem que ser sincero do início ao fim. Isso não quer dizer que vai impedir de você ter o Green Card se há 10 anos atrás aconteceu alguma coisa, né? O que vai impedir mesmo é doença, é um crime, porque eles querem verificar se eles estão dando numa residência permanente para uma pessoa, né? Confiável, né? Que não vá prejudicar, né? Quem mora aqui já, quem é o cidadão americano. Exatamente, né? Exatamente. Bom, passando, vamos voltar aqui então. Passou pela NVC, né? É a hora que eles mandam agendar a entrevista no consulado, né? Ou na embaixada, depende do lugar que você tá. E você ali vai também levar o seu exame médico. Então, é feito o exame médico, você vai até a entrevista, entrega tudo para ele, é feito algumas perguntas, vai ter vídeo sobre pergunta para você. Exame médico, pessoal, lacrado, tá? O escritório entrega um envelope, o consultório entrega um envelope lacrado e esse envelope lacrado tem que seguir até o dia da entrevista. Exato. Esse mesmo documento lacrado será devolvido no final da entrevista para o candidato, para o aplicante, em um pacote que também não pode ser aberto. Quer dizer, a pessoa nunca vai olhar o que aconteceu naquele exame, né? Não. O consultório pode dar uma claro, cópia, exato, exatamente. Exato. Mas é esse envelope lacrado que ele sai do dia da entrevista, é que ele traz para a imigração, no dia da sua entrega. É o tal do Visa Pact, né? O queridíssimo Visa Pact. Exatamente. Então, assim, quando você vai para a entrevista, fez tudo isso, eles vão te perguntar o que a gente vai falar num outro vídeo para vocês. Aprovou, você vai voltar e vai pegar o seu Visa Pact. E esse Visa Pact que você vai viajar com a sua família. A partir dali, você vai vir para os Estados Unidos com o Visa Pact. Cada pessoa da sua família vai receber um Visa Pact. E você vai ter no seu passaporte um visto de imigrante, para você poder entrar aqui nos Estados Unidos. Então, se você nunca teve visto, você não vai receber o Green Card fora do território americano. Você só vai receber o Green Card aqui. Então, por isso que você vai receber um visto de imigrante no seu passaporte. Você vai entrar com ele, com esse Visa Pact que o Rafael falou. Vai deixar seu endereço ali, o endereço onde você vai estar, ou o endereço do escritório. E aí, Rafael? E aí você recebe o tão sonhado, esperado e desejado Green Card na sua casa. Pessoal, não se assustem quando vocês passarem pela imigração e o visto de turista que vocês tinham emitido no seu passaporte ter um carimbo cancelado. Não tem problema. Ele foi cancelado para te dar a troca pelo residente permanente. Muito melhor, né? Falar sério. Bom, pessoal, é isso, né? Aqui tá um pouquinho da linha do tempo. O que leva? Qual é o prazo disso tudo? Depende muito, né, da sua entrega de documentos lá atrás. Exatamente. Depende muito do prazo de processamento, se você vai fazer o Premium Processing ou não. E também depende do prazo
que está a fila do Green Card? Vamos falar uma média aí de uns 2 anos e meio para todo o processo. Então, dá tempo aí de você pensar, né, em que momento você quer aplicar, se você já está atrasado, se você está adiantado, mas enfim. Muito importante nesse momento para que as pessoas possam se planejar. Muitos não têm essa informação. Dependendo do propósito familiar e do contexto familiar, nós temos filhos e esses filhos têm idades e essa idade é muito importante para o pleito imigratório. Nós temos que ter em mente que se a família tem o projeto, tem a intenção, se a família tem o desejo de imigrar, ela que fique atenta à idade dos filhos, sempre atenta. Exato. Porque acima de 21 anos, o filho não acompanha mais o pleito familiar. Ele terá que ter um pleito autônomo. Sozinho, E terá que ser elegível à aplicação de um pleito autônomo. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que a gente também tem que fazer um outro vídeo sobre isso, hein, Rafael? Bom, gente, vamos trabalhar aqui. Enquanto isso, vocês podem curtir os nossos vídeos, né, nas nossas mídias sociais aqui da Alfa. Quer deixar alguma sugestão, algum comentário? Por favor, você é bem-vindo. Até mais. Tchau, tchau. Estamos às ordens, pessoal. Muito obrigado. Até mais.